Olá, queridos, graça e paz, que bom ter vocês aqui em mais um programa do Vem para o Cenáculo. Estamos aqui todos os dias ao meio-dia, orando, lendo uma palavra de Deus. Convidamos vocês para que todos os dias, nesse mesmo horário, vocês estejam conosco. E não somente vocês, mas é claro, convide mais pessoas para estarem conosco também. Porque se esse programa, se esse momento é uma bênção para a sua vida, com certeza será também para outras pessoas e com certeza você conhece muitas pessoas que estão precisando ouvir essas palavras de Deus e receber também nossas orações. Então, faça isso agora, compartilhe esse link agora mesmo. Te dou um tempo aí para você compartilhar com seus amigos, familiares, todos os seus contatos no WhatsApp e com certeza essa palavra e esse tempo vai abençoar todas as nossas vidas, todas as pessoas que estiverem aqui conosco. Bom, vamos lá? Hoje eu quero ler um texto com vocês que está localizado na carta de Paulo escrita aos Romanos, capítulo 12, o versículo de número 2. Está escrito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma das perguntas mais profundas da vida é: quantas vezes você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a minha vida? Hoje nós vamos meditar num texto que tem, e o tema dessa reflexão é Encontrando a Vontade de Deus. Talvez você esteja diante de uma grande decisão, talvez uma mudança de emprego, um relacionamento, um chamado ministerial, talvez seja algo mais sutil, como o modo de agir em um conflito, ou a forma de administrar seu tempo. Seja lá qual for o problema, o dilema, seja lá qual for a situação, o apóstolo Paulo nos oferece uma resposta clara em Romanos 12, 2, e ele nos convida a uma vida de discernimento. Uma vida não baseada em sentimentos ou achismos, mas em transformação verdadeira. Hoje vamos caminhar juntos por 4 passos que nos conduzem à descoberta dessa vontade tão desejada, que é a vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. A jornada começa com um não. Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, você quer descobrir a vontade de Deus? Em primeiro lugar, você não pode se amoldar, se conformar, ficar conforme o modelo deste mundo. Isso significa que, se quisermos discernir a vontade de Deus, precisamos romper com os moldes do mundo. O mundo valoriza aparência, status, fama, prazer imediato e nos empurra diariamente para nos encaixar nesses padrões. Então, você precisa romper com este mundo. Quando eu falo mundo aqui, é evidente que a palavra mundo, pelo menos no texto bíblico, na Bíblia Sagrada, ela tem pelo menos 4 sentidos diferentes. Quando a Bíblia fala de mundo, mundo, dependendo do contexto, pode significar mundo espiritual, pode significar mundo planeta Terra, pode significar mundo humano, seres humanos, ou mundo sistema pecaminoso, e é desse que eu estou falando aqui. Mundo, sistema pecaminoso. Então, por exemplo, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, João diz, não amem o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o que está no mundo, o amor do Pai não está nele, é o que diz o texto. Então, esse mundo que João está falando não é o mesmo mundo de João 3,16, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. João não está falando para amar o mundo que Deus amou, não. O mundo de João 3,16 é o mundo humano. Deus amou as pessoas, que deu o seu Filho unigênito para morrer e salvar essas pessoas que crescem no seu Filho. Agora, esse mundo aqui que João está falando é o mundo sistema pecaminoso. É o mundo segundo a regência de Satanás, que faz com que este mesmo mundo sistema pecaminoso esteja morto nos seus pecados. Ele jaz no maligno, né? Então é como tentar colocar água limpa em copo sujo. Então, tentar viver a vontade de Deus de acordo com os padrões deste mundo é tentar beber água limpa num copo sujo. Não dá. Antes,
antes de viver a vontade de Deus, é preciso limpar o copo, é romper com a mentalidade do mundo em você, né? Você tem decidido mais com base em pressões externas ou pela direção do Espírito Santo. Então, quando você decide por pressões externas, porque pessoas estão te pressionando, ou você tem orado a Deus para decidir, né? Muitas vezes somos negligentes, somos displicentes também com a oração, tomamos decisões a rodo e aleatórias, sem refletir, sem orar, sem ao menos um tempo, ter um tempo de dizer: Senhor, dá-me direção para tomar tal decisão, né? Então, antes de toda decisão, joelho no chão, se amolde à vontade de Deus, para isso rompa com o mundo, não tome decisões baseadas em pressões externas, mas na direção do Espírito Santo. Então, quais valores estão moldando suas decisões hoje? Então, quando você toma uma decisão, o que te motiva, o que te impulsiona a decidir tal coisa? Você é impulsionado pelo Espírito Santo, pelas Escrituras, ou tem alguma outra coisa que não seja nem o Espírito Santo nem a Escritura te impulsionando? E aí Paulo vem com o segundo passo. O primeiro passo é romper com o mundo, ok. E o segundo passo é a transformação pela renovação da mente. Então aqui está o ponto central do versículo. Transformem-se pela renovação da sua mente. A palavra usada no grego é metamorfo, né? Que é de onde vem metamorfose. E isso nos lembra da lagarta que se transforma em borboleta. Uma mudança total de forma, não apenas superficial, mas também de estrutura. Então como é que nós renovamos a mente? Pela palavra de Deus. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ler, meditar e aplicar as Escrituras à sua vida, e não apenas saber, mas viver a palavra de Deus. Não apenas saber teoricamente, mas saber praticamente, saber na prática. Também pela oração, nós renovamos nossa mente, não é só pela leitura e pelo exame da palavra e pela vivência na palavra, mas é também pela oração. A oração alinha o nosso coração ao coração de Deus, e é como ajustar o rádio para sintonizar a estação certa. Você mantém um link com Deus, né, através da oração. Pela comunhão também, né, o ferro afia o ferro, Provérbios 27, verso 17, pessoas maduras espiritualmente nos ajudam a crescer. Então nós temos aqui a palavra de Deus, a oração e as companhias com quem você caminha, né? Elas precisam ser pessoas maduras e, de preferência, pessoas que têm a mesma fé que você, para que haja concordância, porque duas pessoas de pensamentos diferentes vai ter divergência e não vai poder andar de acordo, né? Amós capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A resposta é óbvia, né? É uma pergunta quase que retórica. É óbvio que não vão andar juntos se não estiverem de acordo. Então, nós temos aqui uma aplicação para as nossas vidas. Que vozes têm alimentado você? Que voz tem alimentado sua mente? A voz de Deus ou a do entretenimento? Das redes sociais, das ideologias humanas? O que é que tem movido sua vida? O que é que tem movimentado você? O que é que tem alimentado o seu consciente, o seu subconsciente? Pense nisso. E aí, submissão total à vontade de Deus é o terceiro passo que Paulo nos coloca aqui. E aqui está o teste de fé. Às vezes queremos que Deus diga sim aos nossos planos, mas Ele está nos chamando a entregar tudo. Confie no Senhor de todo o seu coração, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos convida a fazer isto. Confie no Senhor de todo o seu coração. Imagine-se como com uma folha em branco, assinado no fim, e dizendo a Deus: escreve o que quiser aqui. Então essa é a verdadeira submissão. Você assina embaixo e você deixa aberto para que Deus escreva o que Ele quiser para a sua vida. Isso é submissão, não é perguntar o que eu quero fazer com a minha vida, mas sim, Senhor, o que o Senhor quer fazer com a minha vida? Será que alguma área da sua vida que ainda não foi entregue, será que tem alguma área ainda reservada, com reservas? Ou você se entregou já para Deus sem reservas? Será que é um sonho, um relacionamento, um ministério? O que é que você tem que ainda está sob reservas, que não foi entregue para Deus ainda?
E então, nós vamos descer agora do monte da revelação para o vale da prática. E como viver isso na segunda-feira de rotina, na vida real? Como viver a vontade de Deus no seu dia a dia, né? No seu trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que você esteja, qualquer que seja o contexto em que você esteja inserido, como viver o plano de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, essa vontade que é boa, perfeita e agradável, como viver tudo isso? Né? Antes de tomar decisões, pergunte, isso reflete o caráter de Cristo? Cristo tomaria tal decisão? Então, você vai fechar um negócio, a maneira como você está fechando o negócio seria a maneira como Cristo fecharia o negócio. A maneira como você até mesmo realiza seus entretenimentos em família, seja indo ao cinema, seja fazendo qualquer outra coisa, né? Praticando um esporte, você tem que se perguntar, Cristo faria isso que eu estou fazendo agora? Da maneira como eu estou fazendo agora? Então isso é pensar a vontade de Deus no seu dia a dia. Então nos momentos de incerteza, ao invés de ansiedade, ore e confie. Nos relacionamentos, busque parcerias que te levem para mais perto de Deus, não para longe. A verdadeira amizade, a verdadeira e boa amizade é aquela que te leva mais perto de Deus, e não o contrário. Imagina aquela história, né, em Marcos capítulo 2, de 4 amigos do paralítico que levaram o paralítico até Jesus. Então esses são os verdadeiros amigos, pessoas que nos levem a Cristo quando estamos incapazes de nos conduzirmos a Cristo. Então, nos relacionamentos precisamos buscar pessoas assim. Né? O Deus da paz quer nos aperfeiçoar em todo o bem para fazermos a vontade dele. Hebreus 13, 21. Então nós temos um exemplo. Eu poderia citar um exemplo aqui. Talvez você esteja esperando uma grande resposta de Deus, mas Ele está preparando ou está esperando que você obedeça naquilo que você já sabe. O caminho da vontade de Deus muitas vezes é feito de pequenas obediências diárias, pequenas renúncias, pequenos nãos ao mundo, né? Não se amoldem ao mundo. Então nós precisamos começar negativando as vontades mundanas em nós, e isto vai resultar, sim, já na prática da vontade de Deus para a sua vida. Então, se eu fosse concluir aqui a nossa fala de hoje, nossa reflexão de hoje, seria: busque a Deus e não apenas suas respostas. Busque a Deus, independente das respostas que Ele tem a você. Se positivo ou negativamente, se sim, não ou espere, independente das respostas que Deus tem reservado para a sua vida, busque a Deus, busque se relacionar com Ele, independentemente se Ele fará ou não o que você tanto deseja ou anseia, tá? Busque a Deus, busque se relacionar com Ele, sobretudo. Encontrar a vontade de Deus não é como resolver uma equação, não é um GPS que diz em 300 metros vire à direita. É um processo de relacionamento, de rendição, de renovação. Não basta querer respostas, precisamos querer a presença dEle. Senhor, não o que eu quero, mas o que Tu queres para mim. Essa deve ser a nossa oração. Então que hoje nós possamos entender que Deus está nos chamando para uma vida transformada, sensível à Sua voz, rendida à Sua vontade. Então, será que você está disposto a dizer: sim, Senhor, renova a minha mente, né? Me transforma e me guia na Tua vontade boa, agradável e perfeita? Será que você está pronto para dizer isto? Se você está pronto, então, te convido para esse momento tão oportuno, para nós orarmos e buscarmos a Deus nesse tempo onde o Senhor falou conosco para nos submetermos à Sua vontade. Feche seus olhos, se possível for. Se não é possível, apenas se concentre sua mente em Deus e vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por mais um tempo juntos que o Senhor aqui nos concedeu. Bendito seja o Teu nome pelas Suas bênçãos. Mas a bênção maior que nós podemos agradecer aqui, Senhor, é a Tua presença em nós. É o Deus Emanuel habitando conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez de nossas vidas a Tua habitação permanente. E aqueles que ainda não são habitação do Senhor, faça deles a Tua habitação, Senhor, para que eles descubram a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, nos ensine a nos submeter completamente, sem reservas, à Sua vontade. E a submeter todas as coisas relacionadas às nossas vidas, todas as coisas que estão direto ou indiretamente ligadas a nós,
a Tua vontade, Senhor, para que possamos experimentar com toda a grandeza a vontade do Senhor para nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, obrigado, Deus abençoe pela sua companhia, pela sua presença aqui conosco, e compartilhe o link deste culto, vem para o cenáculo com todos os seus contatos, e nos encontramos aqui amanhã, nesse mesmo horário. Lembre seus amigos, coloque também lembrete no seu celular para você não perder. Deus abençoe, grande abraço.